Agora você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Amanhã, nós brasileiros vamos novamente às urnas para eleger prefeitos e vereadores. É uma oportunidade extraordinária num país democrático. E nós agradecemos a Deus por vivermos num país democrático. Talvez você esteja um pouco desacreditado com a política brasileira. Talvez você nem acredite mais que haja homens honestos e íntegros na política. Mas o programa de hoje vai tratar de um político íntegro, os atributos de um político íntegro. Você não pode perder esse programa. E eu gostaria que você o recomendasse para os seus amigos, para a sua família, porque certamente nós, como cidadãos e cidadãs brasileiros, precisamos votar com consciência e com responsabilidade. Não perca, portanto, o programa de hoje. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos hoje a presença do reverendo Alderi Souza de Matos, historiador da igreja, professor doutor da Universidade Mackenzie. E seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Obrigado. Reverendo, amanhã todo o Brasil estará no processo de eleição para eleger prefeitos e vereadores. Qual deve ser a responsabilidade da igreja ante a eleição? Essa é uma questão tremendamente importante para os cristãos, para os evangélicos e para os presbiterianos em particular, porque isso, inclusive, faz parte da nossa história. Os que conhecem o sistema calvinista sabem que a fé reformada ela é abrangente, é o que nós chamamos uma cosmovisão, ou seja, ela tem repercussões para todas as áreas, para todos os aspectos da nossa vida, inclusive para a nossa cidadania. Então, a responsabilidade dos cristãos, dos evangélicos e, no nosso caso, dos presbiterianos, é exercerem esse direito e esse dever com seriedade, com responsabilidade, para que assim demos uma pequena contribuição para o aperfeiçoamento das nossas instituições democráticas e da vida política do nosso país. Qual deve ser a motivação do cristão quando no seu voto? Essa é uma questão muito importante, a questão das nossas motivações. Eu tenho falado muitas vezes a respeito desse assunto. Não basta que nós façamos as coisas certas, mas pelas razões certas. E é claro que ao exercermos o nosso direito cívico do voto, a nossa motivação deve ser, claro, num sentido mais amplo, a glória de Deus, mas mais especificamente o bem-estar da coletividade. Eu acho que é isso que nós devemos ter em mente. Não defender interesses grupais, defender interesses pessoais, mas sim termos em mente o bem da nossa sociedade. É para isso que existe a política, é para isso que nós elegemos os nossos representantes, para que a vida coletiva seja melhor, para que os problemas do país sejam encaminhados, sejam resolvidos. Então, é isso que nós devemos ter em mente, esse senso não só de responsabilidade, mas de altruísmo, de solidariedade, o desejo de que o nosso povo, a nossa sociedade, viva uma vida melhor. Eu me lembro, há uns anos atrás, que não se votava na esquerda, porque dizia que a esquerda tinha parte com o diabo. Né? Também não se votava na direita, outros diriam que votavam na direita por isso. Mas essa era a grande motivação, o grande mote do passado. Mas hoje em dia, o que nós podemos observar é que temos que ter algo mais para votar. Não apenas num partido porque é de esquerda ou que é de direita, mas aquelas posições daqueles candidatos que digam respeito aos princípios da palavra de Deus. Eu entendo que isso seja a questão mais responsável. Como é que o senhor, enquanto historiador, o que é que o senhor tem a dizer a respeito desse aspecto? Eu concordo que, realmente, quando nós lançamos o nosso voto, nós devemos estar preocupados mesmo com os valores e com os princípios que são defendidos pelos candidatos nos quais nós votamos. Ou seja, nós não devemos votar num candidato somente porque ele pertence a um determinado partido, e muito menos porque ele pertence a uma determinada igreja.
Eu acho que é muito enganosa essa questão do voto nos evangélicos, voto evangélico, voto em candidatos evangélicos. Nós não devemos votar simplesmente em pessoas que vão defender um segmento da sociedade ou da população, mas em políticos que estão comprometidos com a sociedade como um todo, com o bem-estar de todas as pessoas e não com interesses grupais ou corporativistas. Então eu acho que é muito importante nós examinarmos cuidadosamente a biografia, a conduta política prévia dos nossos candidatos, para vermos se eles são pessoas realmente íntegras, se eles são pessoas que têm princípios coerentes e se eles realmente são merecedores desse voto de confiança tão grande que nós estaremos dando no dia de amanhã a cada um deles. Reverendo, muito obrigado. E nós fizemos essa entrevista no sentido de advertir aos nossos telespectadores, aos ouvintes do Verdade e Vida, nessa perspectiva, para que eles não votem apenas por uma mera questão partidária, mas que observe os princípios bíblicos, daquilo que o candidato defende. E se aquele defende alguma coisa que seja contrária ao princípio da palavra de Deus, não vote nesse candidato, mas vote orando para que Deus lhe mostre qual é a melhor opção, aquele que defende os princípios da palavra de Deus. Eu gostaria que você agora ouvisse essa música e logo após essa música, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará trazendo a mensagem da palavra de Deus, também alusiva a eleições. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Inclinar-me-ei ante o teu trono e depositarei toda a minha vida, soberano Deus. Reconhecerei o teu domínio e proclamarei: sou o teu servo, eterno Rei. Palácios, coroas, riquezas não tenho, a terra e o céu, tudo enfim te pertence. Oferto minha vida, o que sou pra ti, Jesus. Inclinar-me-ei ante o teu trono e depositarei toda a minha vida, soberano Deus. Reconhecerei o teu domínio e proclamarei: sou o teu servo, eterno Rei. Palácios, coroas, riquezas não tenho, a terra e o céu, tudo enfim te pertence. Oferto minha vida, o que sou pra ti, Jesus. Oferto minha vida, o que sou pra ti, Jesus. Amanhã o Brasil inteiro vai às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Nós estamos num momento de renovação da esperança, porque em todas as campanhas políticas
se refazem as promessas, se renovam os votos e se reacende a esperança do povo. Por outro lado, nós estamos vivendo um período de crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica no que concerne à política. Nunca, talvez, na história deste país, a classe política esteve tão desacreditada. Em recente pesquisa, revelou-se que a classe mais desacreditada da nação é a classe política. Mas precisamos ser honestos e justos. Não podemos colocar todos os políticos no mesmo balaio, na mesma situação. Certamente há homens íntegros, há homens probos, há homens que têm vocação, têm preparo e têm ética para exercer este sacrossanto ministério da vocação pública. E hoje eu gostaria de evocar, à luz da palavra de Deus, um exemplo de um político que foi íntegro. E eu quero convidar você para examinar comigo os atributos de um político íntegro. Este homem foi Neemias, foi governador em Jerusalém 12 anos. E poderíamos usar uma linguagem mais atualizada no contexto dele, dizendo que ele foi um prefeito, porque ele governou uma cidade. A Bíblia fala que Jerusalém tinha caído nas mãos da Babilônia, e Jerusalém ficou debaixo do governo da Babilônia durante 70 anos. Mas a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. E agora o rei Ciro ordena que o povo que estava no cativeiro retornasse a Jerusalém. E diz a Bíblia que este povo retorna em 3 levas, sob a liderança de Zorobabel para a construção do templo, sob a liderança de Esdras para o ensino da lei e sob a liderança de Neemias para a reconstrução dos muros da cidade. Neemias, ao chegar na cidade de Jerusalém, não fala nada para ninguém sobre o que veio fazer. Primeiro diagnostica o problema, avalia a situação, descobre a gravidade e o gigantismo dos problemas que assolavam a cidade de Jerusalém. Depois disso, ele chama os líderes, revela para eles como Deus o havia chamado e o desafiado a deixar o conforto do palácio para vir para a cidade dos seus pais, para restaurar essa cidade, para levantar os muros dessa cidade, para tirar essa cidade dos escombros, do opróbrio, da vergonha e da miséria. O povo então reage diante da convocação de Neemias, todos eles se põem à disposição para a reconstrução da cidade, para levantar a cidade das cinzas e das ruínas, dos escombros. Mas não faltaram situações extremamente adversas, porque exatamente no momento em que Neemias se propõe a reconstruir a cidade, os inimigos se levantaram, os samaritanos, outros povos também se uniram aos samaritanos para se oporem à reconstrução da cidade de Jerusalém. Propuseram primeiro uma parceria perigosa, diante da recusa de Neemias, então começaram a articular situações de orquestração, espalhando boatarias, muitas vezes querendo sentar à mesa com eles para tirá-los do foco e outras vezes armando ciladas contra Neemias para tirá-lo de campo. Mas então Neemias se revela um grande líder, um homem que demonstra coragem, um homem que demonstra abnegação, um homem que demonstra tino administrativo, um político que revela um caráter incorrupto, um homem que não negocia seus princípios e seus valores e não vende a sua alma por dinheiro, não negocia sua consciência por quaisquer vantagens imediatas. Penso eu
que Neemias se ergue no cenário brasileiro como um modelo, como um exemplo de um político que tem atributos suficientes para se tornar modelo e paradigma para todos quantos pleiteiam uma vocação política. Vamos ver então quais são os atributos deste político que não se corrompe, de um político íntegro. Em primeiro lugar, um político íntegro é conhecido por aquilo que ele não faz. E quando Neemias assumiu o governo de Jerusalém, a primeira coisa que ele disse no capítulo 5, versículo 15 do seu livro, é que ele não foi semelhante aos outros governadores que o precederam, que exploraram o povo, que se corromperam para se enriquecerem. Uma das coisas tristes na história do nosso país é que parece que nós vivemos a cultura do extrativismo desde a descoberta em 1500. A cada pleito político, a cada nova eleição, nós nutrimos outra vez a esperança de que vai melhorar, de que nós vamos ter homens honestos no governo, de que nós vamos ter homens preparados em todas as áreas da administração pública, mas todas as eleições nós voltamos a nos entristecer e a nos decepcionar, porque o esquema de corrupção está tão entranhado nas medulas desta nação que parece um problema humanamente insolúvel. Nós estamos assistindo a cada dia homens que entram no poder e você, quando percebe, o poder já está loteado, as ratazanas esfaimadas mordem sem nenhum pudor e com voracidade, tomando e saqueando o erário público, aqueles recursos que deveriam ir para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, acabam engordando contas nababescas nos paraísos fiscais. As CPIs, a cada ano, a cada oportunidade, destampam o fosso do abismo e sai daí um cheiro de enxofre, revelando quão adoecida está a tessitura moral da política brasileira. Nós precisamos de modelos, nós precisamos de homens íntegros, nós precisamos de homens que honrem a posição que ocupam, que entendam que são ministros de Deus e que devem governar debaixo da autoridade de Deus para o bem do povo, não para saquear o povo, não para explorar o povo, mas para servir o povo. Neemias nos apresenta um outro aspecto. Neemias não permitiu, está escrito lá no livro dele, capítulo 5, versículo 15, não permitiu que os seus encarregados, ou seja, os escalões do seu governo, explorassem de forma corruptora o povo. O que nós temos percebido muitas vezes é que aquele que às vezes ocupa a posição máxima no governo, seja um presidente, seja um governador, seja um prefeito, em cargos de gerenciamento, eles próprios talvez não se corrompem, mas os seus aliados ou os seus encarregados ou aqueles que são nomeados por eles acabam mergulhando-se nas águas turvas da corrupção e maculando o seu governo. Neemias tomou precauções, medidas sérias para que este esquema de corrupção não acontecesse no seu governo. Mas Neemias faz mais. Neemias não aproveita a miséria em que o povo se encontrava para se enriquecer. Ele diz, eu não comprei terras quando vocês estavam desesperados, precisando de comprar comida. E o que aconteceu naquela época? Os nobres, os magistrados, aproveitando um tempo de crise nacional, compraram as terras, as casas, as vinhas, até os filhos e as filhas daquelas pessoas desesperadas e aflitas, para se locupletarem, para se enriquecerem. Neemias não entrou nesse esquema. Ao contrário, o que ele fez? Um político honesto. É alguém que faz de uma maneira correta. E o que Neemias fez? A Bíblia diz que Neemias transforma um momento de crise em oportunidade. Ele leva aqueles nobres a devolverem as terras, as vinhas, as casas das pessoas que haviam sido exploradas por eles. A crise sempre vai interessar a um determinado grupo na nação. E Neemias toma medidas para que aquilo que foi saqueado do povo seja devolvido para o povo. Mais ainda,
Neemias dá mais valor ao trabalho do que ao luxo. Ele, governador, quando estava reconstruindo os muros da cidade, ele pôs a mão na massa. Ele também estava lá trabalhando com o povo, junto do povo e para o povo. Mas mais do que isso, Neemias dá mais valor à integridade do que ao lucro. Neemias não estava procurando luxo, ele saiu do palácio para trabalhar em favor do povo. Ele não estava buscando riqueza para ele. Ele defendia a integridade pessoal dele e ele estava buscando servir ao povo. Um político não é alguém que se abastece, que se locupleta. Um político vocacionado que tem tino administrativo e tem integridade moral é alguém que é mordomo do povo, ele está a serviço do povo, ele está trabalhando para o bem do povo, ele não está buscando vantagens pessoais, ele não está buscando holofotes, ele não está buscando glória para si mesmo, ele não está buscando viver uma vida nababesca enquanto o povo está vivendo na miséria. Este homem, Neemias, serve para nós hoje de um modelo, de um político digno de ser imitado, merecedor do nosso voto. Mas eu gostaria de pensar com você um terceiro aspecto. O que motivou Neemias a agir assim, a ser um homem honesto, íntegro, no exercício do seu mandato? A primeira coisa que ele menciona foi o temor de Deus. Ele diz, eu não fiz isso, eu não explorei o povo, eu não fui corrupto como os demais que me antecederam, por causa do temor de Deus. Nós precisamos de homens governando a nossa nação, desde as prefeituras, desde o Estado, desde a República Federativa do Brasil, de homens que tenham temor de Deus, de homens que entendam que o mandato deles não é absoluto, que o povo delega a eles este mandato, mas que este mandato vem do próprio Deus. Porque aqueles que governam, governam sob a autoridade do próprio Deus, porque não há nenhuma autoridade que não tenha sido constituída pelo próprio Deus. O temor a Deus é fundamental. Aqueles que não temem a Deus entram em esquemas de corrupção. Aqueles que não temem a Deus roubam o povo deslavadamente, desavergonhadamente, e nem se importam de que as CPIs destampem esta tampa do fosso, porque o povo que tem memória curta acaba reelegendo estas mesmas pessoas que foram apanhadas com a boca na botija. Neemias tinha temor de Deus, e o temor de Deus foi um freio para que ele não entrasse nesses esquemas de corrupção. Nós precisamos de homens e mulheres na política que conheçam a Deus, que temam a Deus e que trabalhem debaixo desta consciência. Mas mais, por que Neemias não se corrompeu? Por causa da compaixão pelo povo. Um povo sofrido, um povo que estava trabalhando muitas vezes para o pão de cada dia, para ter o trigo, para ter comida, para ter uma refeição digna. O povo estava trabalhando e com fome, o povo estava trabalhando e sendo explorado, o povo estava trabalhando e entregando o melhor do seu suor e do seu trabalho para tributos pesados e escorchantes. O Brasil é o segundo país no mundo que mais cobra impostos. O povo está trabalhando em parceria com o governo e muitas vezes dando o melhor do seu salário para o governo, para as instituições governamentais e não recebendo em troca os benefícios que ele tem direito, legítimos e legais. Neemias não se corrompe porque ele se compadece do povo, porque ele tem amor ao povo, porque ele quer ver o bem do povo, porque ele quer ver o povo crescendo, melhorando a sua qualidade de vida, e ele toma todas as medidas para proteger esse povo, para levar este povo a uma condição de vida melhor e mais digna. Não era apenas discurso, não era apenas uma palavra de eloquência para impressionar as pessoas, era um fato real e concreto, a postura de Neemias. Mas, finalmente, Neemias age assim, porque ele entende que a recompensa dele não é material. A recompensa dele não é fazer riqueza.
A recompensa dele não é abastecer a sua conta bancária. A riqueza dele, na verdade, a recompensa dele é uma recompensa moral e espiritual que ele estava recebendo da própria mão de Deus e do reconhecimento dos seus liderados. Nós estamos às vésperas de uma eleição. Amanhã você vai às urnas. E eu gostaria de conclamar a você a dar um voto consciente, a não contribuir para que homens maus e corruptos assumam as prefeituras e a vereança neste país. Que Deus ilumine a sua mente, que Deus ilumine o seu coração, que você tenha cuidado e responsabilidade na hora de dar o seu voto, para que você possa votar para a glória de Deus, que você possa votar para o bem da nossa nação, para que você possa votar como um cidadão deste país e um cidadão do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o Brasil. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Amanhã teremos a oportunidade de votar com responsabilidade. Que o exemplo do governador Neemias, que era um político íntegro e conhecido por aquilo que ele não fazia, porque ele não era oportunista, não era corrupto nem corruptor e não se enriqueceu com a miséria do povo. Mas também era um político conhecido por aquilo que fazia, porque ele transformava crises em oportunidade e dava mais valor ao trabalho e à integridade do que o lucro, porque as suas motivações eram motivações corretas. Ele temia Deus e tinha compaixão do povo e não fazia concessões que feriam os princípios da palavra de Deus. Neste domingo, vote com sabedoria, ore a Deus e escolha um político com os atributos aqui colocados na mensagem que o reverendo Hernandes acabou de pregar. E se você deseja adquirir essa mensagem em DVD ou CD, ligue agora mesmo, 0800 119 105, e no final do programa Elis lhe dará maiores informações. Acesse agora mesmo o nosso site, www.verdadevida.com.br, e descubra ali como você pode adquirir qualquer mensagem aqui pregada ou mesmo fazer a sua doação, onde você mesmo pode clicar em Faça Doação e ali faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco e seja um patrocinador do programa Verdade e Vida. Neste domingo você deve visitar a nossa escola dominical, sempre começando às 9 horas da manhã, o mesmo culto da manhã. Também o culto à noite, às 19 horas, 18, 19 horas. Até o próximo programa, quando estaremos aqui com mais um Verdade e Vida, nesta mesma hora, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail, verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora, 0800 119 105. Ao ligar, comprando ou não, você receberá gratuitamente um Cada Dia, com meditações de coragem e fé para ajudar no seu crescimento espiritual. Este DVD com as mensagens do reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos, Até quando devemos perdoar, e um clamor por avivamento, custa apenas R$30. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção do Verdade e Vida. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail, verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Com entusiasmo e alegria, eu quero dizer para você, você pode se tornar um mantenedor do nosso programa. Agência Banco do Brasil, 4442, dígito 3.
conta 7000, dígito 9. E também acessando o site www.verdadevida.com.br, ali gerando um cadastro e também um boleto. Coloque ali claramente, enfim, o que você quer contribuir, aquilo que Deus colocar no coração. Deus te abençoe. Muito obrigado. Aproveite o próximo Natal para evangelizar através do Cada Dia Natal. Dê um presente que agrada e pode mudar a vida de quem você ama. O Cada Dia Natal vem com uma bela ilustração de capa, envelope e espaço para sua dedicatória. São 31 mensagens sobre o verdadeiro Natal de Cristo. Nesse Natal, ao invés de um cartão comum, dê o Cada Dia Natal. Custa menos que um cartão comum. Ligue agora e faça seu pedido.